Então, para finalizar agora o estudo de função dessa segunda parte, nós vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício, ele vai trabalhar com o conceito de função par e função ímpar. Então, ele pede para a gente classificar essa função que está aqui no gráfico em par ou ímpar, tá? Então, vamos escolher aqui um valor para x no gráfico, que eu consiga visualizar a imagem, tá? Então, eu escolhi aqui um x igual a menos 1, projetei aqui no gráfico e obtive aqui um ponto cuja imagem é 1. Agora, a gente vai escolher o valor oposto a esse aqui de x, ó, o 1, tá? E vamos verificar lá no gráfico qual é a imagem dele, ó, menos 1. Então, observem que quando eu dou valores opostos para x, eu obtenho valores opostos nas imagens. Então, isso significa que o meu gráfico, ele tem uma simetria em relação à origem, tá? E quando a minha função ela é simétrica em relação à origem, ela é uma função ímpar, ok? Exercício 2. Então, temos aqui que classificar agora este gráfico. Então, novamente, eu vou escolher dois valores opostos para x, tá? Que eu consiga ver a imagem. Então, vou escolher aqui x igual a menos π sobre 2, projetando a minha imagem, vale menos 1. Agora, eu vou escolher o x igual a π sobre 2, ó, projetando aqui a minha imagem, vale 1. Então, novamente, eu tenho valores opostos de x com valores opostos de imagens. Então, como as imagens são opostas, o meu gráfico ele vai apresentar uma simetria em relação à origem, certo? Ó, um ponto aqui, outro ponto aqui, certo? Ó, se você pegasse esse x aqui, ó, qual é a imagem dele? 1. Agora, vamos pegar o oposto aqui, ó. Qual é a imagem? Menos 1, tá? Então, isso é característica de uma função ímpar. Agora, a gente vai analisar se a função é par ou ímpar, só que com a fórmula dela aqui, ó, com a lei de formação da função, tá? Então, eu vou atribuir dois valores para x, 1 e menos 1, tá? Dois valores opostos, sempre que eu quiser classificar em par ou ímpar. E vou analisar o que acontece com a imagem. Então, eu vou substituir aqui o x por 1 na função, 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, encontrei uma imagem igual a menos 4. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o x menos 1, ó. Não esquece que quando for menos 1, o x, né, coloca dentro do parênteses, elevado ao quadrado, ele se torna positivo. Aqui vai ter uma regra de sinal, também tem um parênteses, tá? Então, o que a gente observa aqui, ó? Quando eu substituí o x por 1, a imagem foi menos 4. Quando eu substituí o x por menos 1, a imagem foi 6. Então, eu não tenho nem imagens iguais, tá? Elas são diferentes. E também não tenho imagens opostas, certo? Desta forma, essa minha função f de x, ela não é par e nem ímpar. Exercício 4. Qual das funções abaixo corresponde ao gráfico ao lado? Então, eu tenho o gráfico dessa função e tenho 4 alternativas aqui para assinalar uma delas, né? Eu já conseguiria eliminar aqui a letra A, porque esse é o gráfico de uma reta, a letra B, porque esse aqui é o gráfico de uma parábola, tá? Conseguiria eliminar essa letra D aqui também, porque esse gráfico aqui estaria cortando o eixo Y em 1, né? Mas como a gente ainda não fez o estudo, relembrou, revisou as principais funções, né? Vamos fazer de outro jeito aqui. Vamos pegar dois pontos que eu tenha certeza das coordenadas aqui no gráfico, ó. Então, esse aqui é 1, né? Tá aqui, ó, 0 e 4. E o outro é esse aqui, ó, 1 e 5, tá? E vamos substituir testando, né? Se eu substituir, por exemplo, aqui na letra A por 0, eu teria que encontrar, se ela fosse
se ela fosse, essa função aqui fosse a que representa lá o gráfico, eu teria que encontrar o valor 4 na imagem. Mas eu encontrei 2, ó. Então, essa aqui não é, tá? Não. Substituindo por 0 agora aqui na letra B, ó. 0 ao quadrado mais 2, também não é. Aqui repetiu. Vamos para a letra C, ó. Substituindo por 0. Opa, já achei uma imagem aqui que confere com essa imagem, tá? Vamos testar o outro ponto. Por 1. Opa. Então, a função procurada aqui, que representa o gráfico, é a letra C. Só para não deixar dúvidas, né? Se você substituir aqui por 0 na letra D, ó, você vai achar 1. Que daí seria a função que cortaria aqui, tá? Então, esse aqui acabou. Exercício 5. Analisando os diagramas abaixo, responda. Então, antes da gente responder, eu já estou vendo aqui que se trata de classificação injetora, sobrejetora, bijetora. Então, já vamos analisar aqui um por um e vamos classificar, tá? Esse primeiro diagrama aqui está sobrando elemento. Então, no contradomínio, né? Então, a imagem não é igual ao contradomínio, não é sobrejetora. Mas ele é uma função injetora, porque cada elemento aqui do domínio possui uma imagem diferente, ó, no contradomínio. Então, essa aqui é uma função apenas injetora. Gráfico 2, não sobra elemento, né? Então, eu já sei aqui que é uma função sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. E ela também é injetora porque cada elemento aqui do domínio, ó, tem uma imagem diferente lá no contradomínio. Então, ela é sobrejetora e injetora. Então, essa aqui, ela é bijetora. A 3 já está até circuladinho aqui, ó. O que aconteceu aqui? Esses dois elementos do domínio estão com a mesma imagem no contradomínio. Então, não é uma função injetora, certo? Mas aqui, como a minha imagem é igual ao contradomínio, ela é uma função sobrejetora. Então, ela vai ser apenas sobrejetora. A número 4, já descartei a possibilidade dela ser sobrejetora. Sobrou não é sobre. Então, ela não é sobrejetora. E ela também não é injetora, porque tem dois elementos aqui do domínio com a mesma imagem lá no contradomínio. Então, não é injetora. Vamos responder agora a letra A. Qual diagrama representa uma função apenas injetora? Diagrama 1. Qual diagrama representa uma função apenas sobrejetora? Diagrama 3, né? Qual diagrama representa uma função bijetora? É o diagrama 2. Então, ficou fácil. Exercício 6. Analisando os gráficos das funções, classifique-as em injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, aqui eu tenho o gráfico desta função. É muito importante a gente ver qual é o domínio e qual é o contradomínio. Então, vamos primeiro para essa aqui, ó. O domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio ele vem do menos infinito até o 4, tá? Bom, para eu saber se essa função ela é injetora, eu traçaria retas aqui horizontais, certo? Que cortariam esse gráfico aqui, mas elas já cortariam em mais de um ponto. Então, ela não seria injetora, tá? Agora, para saber se ela é sobrejetora, eu vou olhar ali para o contradomínio. Eu vou ver se esse contradomínio é igual à imagem, ó. E é, né? Porque ele vem lá do menos infinito, vai ter todos os valores do domínio associados até aqui o 4, ó. Essa parte do contradomínio nem é contradomínio, né? Não tá pegando mesmo, não vai pegar, porque ele só vem até aqui, ó, tá? Então, essa função é sobrejetora. Agora, o gráfico aqui ao lado, vermelhinho. Então, traçando retas paralelas aqui, né? Vai cortar esse gráfico em apenas um ponto. Essa minha função, ela já é injetora. Agora, vamos olhar o domínio reais. Olha o contradomínio aqui, reais. Então, o contradomínio também seria essa parte aqui de baixo, ó, do eixo Y. Só que essa parte aqui
do contradomínio, ela não está associada a nenhum valor no domínio. Isso aqui está sobrando, ó. Sobra. Sobrou não é sobre, né? Então, ela não vai ser sobrejetora. Ela vai ser apenas uma função injetora, tá? Agora, esse aqui. Mudei aqui, ó. O contradomínio agora é o conjunto dos números reais não negativos, né? Só os números positivos agora. Então, vai pegar essa parte aqui, ó. Então, você vai ter todos os elementos ali do domínio se associando agora, não vai sobrar, né? Então, a função é sobrejetora. E ela é uma função injetora, já era injetora, né? Tá? Você traçando retas aqui horizontais, vai intersectar em um ponto só. Então, se ela é sobrejetora e injetora, ela é uma função bijetora. Agora essa aqui, vamos olhar primeiro o domínio e a imagem, o domínio e o contradomínio. Então, aqui eu tenho o domínio e aqui eu tenho o contradomínio, tá? Então, meu contradomínio ele vai do 0 até o 4. Percebam, existem valores até aqui, ó, mais ou menos aqui, para baixo, tudo isso aqui vai sobrar, ó. Tudo isso aqui vai sobrar no contradomínio, sem correspondente. Então, sobrou não é sobre. Então, ela já não é sobrejetora, tá? E se vocês traçarem retas aqui horizontais, vocês vão ver que elas vão intersectar em mais de um ponto, ó, 1, 2, 3 pontos. Então, não é injetora, nem sobrejetora e nem injetora. Exercício 7. Vamos determinar agora a inversa. Para ter inversa, ela tem que ser bijetora, então o problema já está falando aqui para mim que ela é bijetora dessa função, tá? Bom, então tem aquela técnica que a gente pode aplicar, que é trocar o x por y e o y por x. Então tá ali, y igual a 3x menos 1, o que é y vira x, o que é x vira y, tá? Depois que a gente faz isso, a gente isola a variável y. Ó, passei esse menos 1 para o outro lado, vou passar o 3 dividindo, já está aqui, essa já é a minha função inversa, tá? Mas vamos escrever ela mais bonitinha, ó. Então, f de menos 1 será x mais 1 sobre 3, certo? Então, esse aqui está resolvido. Exercício 8. Determinar a inversa da função bijetora f de x igual a 3x ao quadrado mais 4 com x maior ou igual a 0. Tá? A gente já vai ver o porquê disso aqui. Então, substituímos f de x por y, vamos escrevê-la novamente, ó. Então, ela ficou assim, y igual a 3x ao quadrado mais 4. Agora, a gente troca, né, x por y e y por x, ó. E vamos isolar a variável x, tá? Então, esse mais 4 passa para lá, diminuindo. 3 passa dividindo, e eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Porque aqui está o quadrado, passa para o outro lado na inversa, que é a raiz quadrada. Então, a função inversa vai ser essa aqui, ó. F de menos 1, f de menos 1 de x será a raiz quadrada de x menos 4 sobre 3. Então, é por isso, né, que o x tem que ser maior do que 0. É a condição de existência aqui dessa função, quando a gente trabalhou o estudo do domínio, lembram? A gente não pode ter aqui dentro da raiz um valor negativo, certo? Porque é uma raiz quadrada. Então, exercício 8. Construir o gráfico da inversa desta função aqui, ó. Então, aqui ele me deu o domínio de 0 até mais infinito. E aqui ele me deu o contradomínio de menos 4 até mais infinito. E aqui a função, tá? Então, vamos pensar. Como é que eu posso obter o gráfico? Fazendo uma tabelinha, né? Básico. Então, vou dar valores para x dentro desse domínio aqui, ó, que ele me deu, de 0 até mais infinito. Posso colocar qualquer valor que esteja dentro desse intervalo. Vou aplicar esses valores ali na função e vou achar os valores da imagem que deverão estar neste conjunto aqui, que é do contradomínio,
certo? Então, vou usar aqui o 0 para o x, substituindo, o y vai ser menos 4. E o 2, substituindo, o y é 0, tá? Poderia continuar aqui, poderia dar mais valores, mas já tá bom para construir o gráfico, ó. Então, eu tenho 2 pontos, 0 e menos 4, já tá aqui no gráfico, e 2 e 0. Então, a minha função ficou assim, ó, uma perninha lá da minha parábola, certo? Ok. Só que a gente não quer essa aqui. A gente quer a inversa dela, né? Então, vamos lembrar como é que a gente faz a inversa, né? A inversa, a gente vai ter que trabalhar com os pontos simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o primeiro e terceiro quadrante. Então, observa aqui, ó, esse ponto. 0 e menos 4, eu já marquei o simétrico dele em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares ali, ó, tá? Que é o menos 4 e 0. Esse aqui, o 0 e 2, também... Não, esse aqui não é 0 e 2, esse aqui tá errado. Vamos arrumar. Esse aqui é 2 e 0. Eu já marquei ali o simétrico dele, ó, isso aí é o contrário, né? Lasqueira. Tudo bem, não tem problema. 0 e 2, tá? Ao contrário. São invertidos, tá? E agora a gente pode, olha lá, traçar aqui, ó. Né? Olha lá como é que ficou. E aqui tá a nossa inversa, linda, maravilhosa, tá? Muito bem. Exercício 9. Então, sendo f uma função real de variável real, tal que f de 2x sobre x mais 1 é igual a 3x menos 2, ele quer que eu determine f de 3. Bom, então é o seguinte, ele quer que esse valor aqui dentro seja igual a 3. Então, vamos fazer isso. Vamos igualar o 2x sobre x mais 1 a 3, tá? Então, você vai colocar um 1 aqui embaixo e vai fazer uma multiplicação em cruz aqui, ó, 2x vezes 1, 2x, cuidado com a distributiva aqui, 3 vezes x, 3x e 3 vezes 1, 3, tá? Isola o x e você vai achar um x igual a menos 3. O que significa isso? Que se você substituir o x aqui, ó, por menos 3 e aqui por menos 3, você vai estar calculando f de 3, certo? E aqui também, né? Tá? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou substituir tudo que é x por menos 3, ó, tá? E vou calcular. Ó, aqui dentro vai ficar 3, que é o que eu queria, né? Eu igualei a 3, certo? Então, f de 3 é igual a menos 11. Bem, pessoal, esses são os exercícios, tá? Até a próxima.